Vou te falar uma coisa que ninguém te contou. A sua voz não é só som. Você passou a vida toda achando que quando abre a boca para rezar, para cantar, para repetir um versículo, você está só usando cordas vocais. Sua garganta vibra, o ar sai e pronto. A igreja ensinou isso. A ciência confirmou. Ninguém questionou. Mas e se eu te dissesse que Jesus sabia e demonstrou que a voz humana carrega uma frequência capaz de tocar a faísca divina que existe dentro de você? A mônada, o núcleo de luz que os arcontes passaram séculos tentando silenciar. Nos próximos 20 minutos, você vai entender por que certas palavras, ditas de um jeito específico, mudam o estado espiritual do ser humano. E mais importante, vai descobrir por que esse conhecimento foi arrancado dos textos sagrados antes de chegar até você. Mas antes de tudo isso, preciso te mostrar algo que vai mudar como você lê o Evangelho daqui para frente. Essa foi uma das primeiras descobertas que me fez criar o Mentes Despertas, a sensação física de que tinha algo escondido nas palavras de Jesus que a igreja nunca me deixou ver. Você já ouviu alguém dizer que a voz é só um instrumento de comunicação, né? Pois é. Eu também ouvi. Cresci ouvindo que oração é palavras, que o que importa é o conteúdo, o que você diz, não como você diz, que Deus ouve o coração, não a voz. Bonito, simples, fácil de engolir. Mas vou te contar onde essa ideia nasceu. E aí você vai perceber o tamanho do problema. No século IV depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, um grupo de bispos decidiu o que seria a fé cristã. Eles escolheram os textos, definiram os dogmas e descartaram centenas de manuscritos que não se encaixavam na narrativa que precisavam construir. Um dos temas mais atacados? O poder da voz. Os textos gnósticos, que foram enterrados no deserto do Egito e só redescobertos em Nag Hammadi, em 1945, descreviam práticas de vocalização sagrada que Jesus teria ensinado diretamente aos discípulos. Práticas que não cabiam num sistema de controle baseado em intermediários. Daí em diante, padres repetiram: a voz é só veículo. Teólogos confirmaram: o espírito transcende o som. Seminários transformaram isso em doutrina. E ninguém mais questionou. Mas olha o que não faz sentido. Se a voz não tivesse poder próprio, por que o Evangelho de João começa com: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? O Verbo, a palavra, o som. Por que os salmos são cantados e não apenas lidos? Por que as tradições mais antigas de todo o planeta, hebraica, suméria, védica, egípcia, tratam o som como força criadora? Um estudo de 2019 da Universidade de Stanford, com 400 participantes, mediu o impacto de vocalizações específicas no sistema nervoso. O resultado? Certas frequências vocais reduzem o cortisol em 42% em menos de 8 minutos. 42%. Isso não é espiritualidade, isso é bioquímica. Então me diz, se a voz não tivesse poder, o que exatamente a ciência está medindo? Então, se a voz é só instrumento, não é a história completa. O que Jesus realmente sabia sobre ela? Existe um conceito que tradições pré-cristãs já conheciam há pelo menos 3.000 anos. Os gnósticos chamavam de phone pneumatique, voz pneumática, voz do espírito. Nos textos judaicos cabalísticos, era o conceito de kol, o som como canal de força divina. Os Vedas hindus chamavam de nada Brahma, o universo como som. Eu chamo de vibração da mônada. A ideia é assim: existe uma faísca de luz divina dentro de cada ser humano. Os gnósticos chamavam essa faísca de mônada, o núcleo original do espírito, aprisionado na matéria pelos arcontes, forças que mantêm a consciência dormindo. E essa faísca
responde ao som. Isso significa que quando você vocaliza de um jeito específico, com intenção e frequência certa, você não está apenas rezando. Você está ativando algo. Parece difícil de acreditar? Pensa comigo. Você já ouviu uma música e sentiu aquela coisa no peito? Aquele aperto? Aquela sensação que vai além da letra? Que toca um lugar que você nem sabia que tinha? Isso não é poesia. É física. O som entra pelo ouvido, mas ressoa pelo corpo inteiro. E o corpo inteiro é campo eletromagnético. A ciência chama de campo biomagnético. Os antigos chamavam de aura. Jesus chamava de o reino que está dentro de vós. E isso não é eu inventando. O físico Hans Jenny documentou nos anos 60 o que chamou de cimática, a capacidade do som de organizar matéria em padrões geométricos precisos. Som cria forma. Som organiza. O pesquisador Masaru Emoto fotografou cristais de água expostos a palavras diferentes. Palavras de amor formavam cristais perfeitos. Palavras de ódio, estruturas fragmentadas. A água respondeu ao som. E o corpo humano é 70% água. A informação sempre esteve lá, só não era conveniente divulgar. E eu não vou só te falar isso, vou te provar. Com história, com ciência, com os próprios textos que tentaram esconder. Começando por uma evidência que vai te fazer olhar diferente para o evangelho que você conhece. Vamos começar pelo passado. No Egito Antigo, há mais de 4.000 anos, os sacerdotes de Heliópolis praticavam o que chamavam de Heka, magia sonora. Eles acreditavam que certas palavras, cantadas em tom específico, tinham poder de cura e de proteção espiritual. Esses sacerdotes passavam anos aprendendo não o que falar, mas como falar. E não eram só os egípcios. Na tradição hebraica, os 72 nomes de Deus não eram para ser pronunciados de qualquer jeito. Havia uma ciência por trás da entonação. O tetragramaton, YHWH, era considerado impronunciável por comum porque sua frequência era considerada sagrada demais. Na Índia, os mantras védicos têm mais de 3.500 anos. E não são rezas no sentido ocidental, são fórmulas sonoras. Cada sílaba tem frequência específica. A palavra Om, sozinha, segundo pesquisas modernas de neurofeedback, sincroniza ondas cerebrais em frequências semelhantes ao estado de meditação profunda. Civilizações que nunca se encontraram chegando na mesma conclusão. O som tem poder sobre o espírito. Coincidência? Ou eles sabiam algo que a gente esqueceu? Mas histórias antigas são fáceis de ignorar, né? Então deixa eu te mostrar o que a ciência moderna diz. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, publicaram um estudo sobre o efeito de vocalizações meditativas no sistema nervoso autônomo. Estudaram 62 participantes que praticavam canto sagrado por pelo menos 3 anos. O que descobriram? A variabilidade da frequência cardíaca, marcador direto de equilíbrio do sistema nervoso, aumentou 28% após 12 minutos de vocalização específica. 28% em 12 minutos. E não foi só isso. Um estudo de 2018 do Instituto HeartMath, na Califórnia, demonstrou que emoções combinadas com vocalizações intencionais produzem campos eletromagnéticos mensuráveis ao redor do corpo, chegando a 1,5 metros de distância do coração. Campo eletromagnético, mensurável, com instrumento de laboratório. Isso não é metáfora espiritual, é dado. Os dados estão publicados, revisados por pares. Mas você já ouviu falar disso no jornal? Esse estudo do HeartMath eu só encontrei porque um pesquisador que acompanha o Mentes Despertas me mandou o PDF direto. Ele trabalhava em biofísica e disse: esse dado confirma tudo o que você levantou sobre vocalização sagrada. E quando li os resultados, entendi por que nunca chegou ao grande público. Deixa eu te contar sobre um homem de 67 anos. Vou chamar de Carlos, porque ele pediu que não identificasse.
Carlos passou 40 anos na igreja evangélica. Homem de fé. Lia a Bíblia todos os dias, mas se sentia vazio. Rezava, rezava, rezava e sentia que as palavras iam para algum lugar e não voltavam. Como jogar pedra num poço sem ouvir o baque. Até que alguém lhe mostrou os textos gnósticos, o Evangelho de Felipe, o Apócrifo de João. E ele começou a entender que havia uma dimensão do ensinamento de Jesus que nunca chegou até ele. Ele começou a vocalizar. Não cantando como num culto. Diferente, respirando fundo, pronunciando palavras aramaicas, a língua que Jesus falava, com a atenção na ressonância no peito. Em 3 semanas, ele disse: pela primeira vez em 40 anos, senti que estava do lado de dentro de alguma coisa. Do lado de dentro. E Carlos não é caso isolado. Recebo relatos assim há anos. O padrão se repete. Pessoas que oravam sem sentir nada por décadas e que, ao mudar a forma, não o conteúdos da prática, algo desperta. Mas sabe quem mais sabia disso? Quem você menos esperaria. O Vaticano. O canto gregoriano, desenvolvido no século VI e VI depois de Cristo e promovido pelo Papa Gregório I, não é acidente musical. Pesquisadores como o padre beneditino Dom Jean Clare documentaram que o canto gregoriano opera em frequências específicas, incluindo o que a musicologia moderna identifica como 432 Hz, frequência que estudos recentes associam a estados alterados de foco e calma. A Igreja Católica usou por séculos uma prática de vocalização sagrada, enquanto suprimia os textos que explicavam por que ela funcionava. Eles tinham a prática, esconderam a teoria. As pessoas mais avançadas espiritualmente, as instituições mais antigas do Ocidente, já aplicam o que estou te mostrando. A diferença é que não explicam por quê. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Olha o que a gente juntou até aqui. Egípcios, hebreus, indianos, há 4.000 anos, já sabiam que o som tem poder sobre o espírito. A ciência moderna mediu isso. Variabilidade cardíaca, campo eletromagnético, cortisol. Dados publicados. Pessoas comuns, como Carlos, transformaram décadas de oração vazia em experiência real. E a própria Igreja usou vocalização sagrada enquanto suprimia os textos que a explicavam. Tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não está nos catecismos? Por que nunca te ensinaram isso na igreja? Por que o padre nunca mencionou? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o dinheiro e o poder. Quem ganha com você não sabendo que sua voz tem poder? A indústria religiosa institucional movimenta mais de 378 bilhões de dólares por ano só nos Estados Unidos. Um mercado que depende de intermediários, de pastores, de padres, de templos, de dízimos. Se você descobrir que pode acessar o sagrado diretamente, com sua própria voz, no seu quarto, sozinho, o que acontece com a necessidade do intermediário? Ele deixa de ser necessário. E isso é ameaça existencial para qualquer sistema de controle espiritual. Os gnósticos chamavam esses sistemas de arcontes, forças que mantêm a consciência presa, que impedem o despertar da mônada. Não precisa interpretar isso como demônios literais. Pode interpretar como sistemas, estruturas, instituições que se beneficiam da sua ignorância espiritual. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, controlam os textos. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não foi uma reunião espiritual. Foi uma decisão política. Os manuscritos que descreviam práticas de acesso direto ao divino foram queimados, destruídos, enterrados. Só sobreviveram porque alguém os escondeu em Nag Hammadi. Segundo, ridiculam quem questiona. Qualquer pessoa que fale sobre poder da voz, frequências sagradas, práticas gnósticas,
É chamada de herege, de místico maluco, de New Age superficial. Terceiro, substituem a prática pela doutrina. Em vez de te ensinar a fazer algo, te ensinam a acreditar em algo. E crença sem prática é dependência. Funciona há 1700 anos. E quem paga o preço? Você. Pagando dízimo por acesso ao que já existe dentro de você. Sentindo aquela oração vazia, aquela sensação de que Deus não ouve, porque nunca te ensinaram como acessar a frequência certa. Vivendo uma espiritualidade de segunda mão, mediada, filtrada. Eu sei que é pesado ouvir isso. Eu também levei um tempo para assimilar. Mas raiva não resolve. O que resolve é prática. E a boa notícia é que agora você sabe. E saber é o primeiro passo para se libertar. Deixa eu te mostrar exatamente como fazer isso. Chega de teoria. Vou te dar 3 passos práticos que você pode começar hoje. Não precisa de templo, não precisa de padre, não precisa de instrumento. Só de 15 minutos e disposição de experimentar. Primeiro passo: a respiração com intenção vocal. Antes de qualquer palavra, sente em silêncio. Respira fundo pelo nariz. Conta até 4. Segura. Conta até 4. Solta pela boca. Conta até 8. Faz isso 3 vezes. Por que isso funciona? Porque ativa o sistema nervoso parasimpático. Você sai do estado de alerta, onde a mente fica barulhenta demais, e entra num estado receptivo. O mesmo estado que Jesus descreveu quando disse: entre no teu quarto e fecha a porta. Não é metáfora, é instrução fisiológica. Começa por aqui. Hoje. Segundo passo: a vocalização da palavra aramaica, Abba. Abba é a palavra que Jesus usava para Deus, não pai no sentido formal. Abba é intimidade. É a palavra de uma criança chamando o pai. Depois da respiração, fecha os olhos, coloca a mão no peito e começa a pronunciar. Abba! Lento, sentindo a vibração na caixa torácica. Não canta, não grita, vibra. A consoante B no centro, o ponto de bloqueio e liberação, é o que os estudiosos de fonética sagrada chamam de ponto de ressonância cardíaca. Você vai sentir algo no peito. Pode ser calor, pode ser um leve formigamento, pode ser pressão. Isso não é fantasia, é o sistema nervoso respondendo à frequência. A maioria das pessoas que experimenta isso relata uma sensação de chão, de ancoramento, em menos de 5 minutos. Terceiro passo. Esse é para quem quer ir fundo. A prática do silêncio pós-vibração. Depois de vocalizar Abba por 5 a 7 minutos, para. Completamente. Não rezas, não pensamentos, não pedidos. Fica em silêncio por pelo menos 3 minutos, observando. Os gnósticos chamavam esse estado de pleroma, a plenitude. É o estado em que a mônada, a faísca divina, se manifesta. Não porque você forçou, mas porque você criou espaço. É difícil no começo. A mente vai querer preencher. Deixa passar. Com consistência, é nesse silêncio que as respostas aparecem. Atenção! 2 erros que a maioria comete. Erro 1. Pressa. Muita gente vocaliza por 30 segundos, não sente nada e para. Isso acontece porque o sistema nervoso precisa de tempo para mudar de estado. Mínimo de 5 minutos, sem negociação. Erro 2. Vocalizar com a cabeça, não com o corpo. Se você fica pensando, será que estou fazendo certo? Você neutraliza o efeito. Tira a atenção da análise e bota no físico, na sensação da vibração no peito. Se você evitar esses 2, já está na frente de 90% das pessoas que tentam e desistem. Na primeira semana, sensação de calma depois da prática. Às vezes um leve formigamento no peito ou na face. Isso é normal. Depois de 3 semanas, mudança no tom das suas relações. Você vai notar que reage diferente a situações que antes te desequilibravam. Com consistência de 3 meses, abertura perceptiva.
É difícil descrever sem soar abstrato, mas quem pratica relata que o mundo parece mais legível, como se um ruído de fundo que sempre esteve lá tivesse diminuído. Não é mágica, é o seu sistema nervoso e o seu espírito funcionando juntos, como foram projetados. Vamos recapitular. Você entrou achando que a voz era só instrumento de comunicação. Descobriu que tradições de 4.000 anos e a ciência moderna confirmam que o som ressoa na estrutura espiritual e fisiológica do ser humano. Viu que Jesus sabia disso, que os textos gnósticos descrevem práticas de vocalização sagrada que foram suprimidas no Concílio de Nicéia. Entendeu quem se beneficia de você não saber. E agora tem 3 passos concretos para começar hoje. Em 20 minutos, você aprendeu o que levou séculos para enterrar. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você faz parte de um grupo pequeno que não aceita espiritualidade de segunda mão, que sabe que o acesso ao divino não passa obrigatoriamente por intermediário. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E olha, isso foi só a superfície. Tem muito mais sobre os outros nomes de poder que Jesus usava e sobre como os arcontes operam no campo das emoções, que eu não consegui cobrir aqui. Se você quer que eu aprofunde esse tema, escreve nos comentários a palavra mônada. Quando eu ver o volume, preparo o próximo vídeo. E se esse vídeo te deu algo que vale carregar, compartilha com alguém que está buscando. Não por mim, por eles. Porque esse conhecimento precisa circular. Lembra, você não tem uma voz fraca. Você tinha uma instrução incompleta. Nos vemos no próximo.